Meu nome é Edmilson, eu sou morador aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairro chamado Campo Grande. Eu sou cristão, sou pai, sou avô. Tenho um desejo muito grande de poder ser útil através da política, ajudando pessoas de fato, porque durante muito tempo eu acreditava que política era um assunto que não valeria a pena a gente discutir, porque a maioria, se não todos, eram pessoas corruptas, pessoas que prometem mundos e fundos e depois que conseguem alcançar o patamar desejado, somem dos bairros e nunca mais aparecem para executar as promessas gigantescas que eles fazem. A respeito de o que eu mudaria no MBL, sendo bem sincero, eu não concordei com o ponto de vista do movimento na eleição presidencial passada. Acredito que a gente tem que ter um posicionamento bem firme e escolher um lado. Mesmo que depois a gente venha ver que aquele lado ali não foi um lado legal, e aí a gente reajusta, refaz as estratégias, explica o nosso ponto de vista, o que nos levou a mudar, porque aquilo ali feriu os nossos princípios, e a gente pegar e ser oposição àquilo ali. Porque eu acredito que o posicionamento do partido fez com que muitas pessoas deixassem de votar também na direita, nesse caso, na época, o Bolsonaro, e o diálogo ele foi um pouco mais complicado. Aí a gente teve agora, por exemplo, aí o escândalo do INSS, o Banco Master também, entre outras coisas aí que talvez esteja acontecendo e eu não estou tendo conhecimento, porque nem tudo a respeito da política eu tenho conhecimento, não sei quais são as fontes que as pessoas vão buscar. E eu acompanho muito o trabalho, né, do Kim, do Guto, do Bétega, do Matheus, do Pedro, e eu vejo que tudo que eles falam eu concordo, né, mas nesse ponto de vista eu sou contra. Então eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa no MBL seria isso, a gente ter um posicionamento firme e decidir um lado, e que sempre seja da direita, porque se a gente anula o nosso voto a gente acaba dando força, né, para o pessoal da esquerda. É um ponto de vista meu, poderia evitar isso aqui, né, mas não vou pegar e não vou mentir nem omitir, porque isso não faz parte da minha índole nem do meu caráter. A respeito do que Bolsonaro fez de errado, tem que pagar, tem que cumprir. Flávio Bolsonaro, mesma coisa, tem que cumprir, mesma coisa, tem o mesmo pensamento dos políticos da esquerda, não passa a mão na cabeça de político de ninguém. Essa seria, né, a minha opinião a respeito de mudança dentro do MBL. A respeito de conselho para o Renan, eu vejo que o Renan é um cara muito inteligente, né? As coisas que ele fala, muitas das palavras até que ele usa lá eu nem entendo. Mas brincadeiras à parte, eu vejo que um caminho seria usar as armas que nós temos ao nosso alcance, que é a tecnologia, as redes sociais, para a gente poder pegar e levar o máximo de conteúdo para as pessoas. Por quê? Porque eu vejo aqui, pelo menos no bairro onde eu moro, que muitas pessoas votam errado, não porque elas são mau caráter, porque elas não têm informação. E pelo fato da pessoa não ter informação, elas acabam votando com convicção naquilo que é uma mentira. Porque alguém falou para alguém, que falou para outro alguém, que na família existia um fulano de tal que era assim assado no governo de Cicrano, e assim eles vão levando essa mentira para todo sempre. Como eu já ouvi falar aqui de pessoas que não eram nem nascidas na época do governo Lula, do primeiro governo Lula, falando que foi um governo maravilhoso, por exemplo. Então, assim, eu acho que investir nisso, em trazer à luz, né, muitas das coisas que esses políticos usam para manipular a mente das pessoas, seria uma arma poderosa. E o Renan, ele é bem articulado, ele consegue pegar e fazer isso, usar os debates como uma arma para pegar e alcançar aquelas pessoas e até aqueles eleitores daqueles adversários políticos dele, né? E para finalizar, falando aqui do Rio de Janeiro, né, uma dica para o nosso conselho, né, para o nosso candidato ao governo, é que manter o trabalho firme contra o crime organizado, porque a população carioca não aguenta mais isso, não só o crime organizado, mas também fazer um pente fino nessas ONGs. A gente tem muita ONG aqui no Rio de Janeiro que protege vagabundo, uma ONG que está dentro de favela só para estimular ainda mais a bandidagem, como por exemplo a Craco Resiste, que tem, isso é um absurdo. Não aqui no Rio, a Craco Resiste, se eu não me engano, é de lá de São Paulo, né? Mas ONGs como essa, que são nesse naipe aí, a gente tem que pegar, tem que barrerar. Outras ONGs também que estão dentro de comunidades, dentro de bairros, que se intitulam fazendo um trabalho social, mas na verdade estão só ali mamando nas tetas do governo. E investir no transporte público, investir nos hospitais estaduais, fazer um pacote, né, forte de obras que são eficazes, não essas obras aí para inglês ver, que nem Eduardo Paes tem costume de pegar e fazer, como por exemplo ele fez aqui o Parque Oeste, que de nada adiantou. E aí, além disso tudo que eu falei, investir também no transporte público, fazer uma parceria público-privada, talvez, para estimular a competitividade entre eles e servir um melhor serviço para
para a população. Até porque a população carioca ela passa em média de 3 horas a 4 horas dentro do transporte público. Então seria interessante pensar em algo assim, mas não só falar, já levar já um plano todo elaborado e mostrar para a população que dá para fazer sim, não fizeram porque não quiseram e que com planejamento, com foco e determinação a gente consegue mudar. Enfim, eu acabei me estendendo um pouco, mas pode ter certeza que eu tenho um desejo sim de poder ajudar, de poder agregar valor junto com vocês. Pode contar comigo para essa missão, e que precisar e tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Tamo junto.